Senhoras e senhores, para mim é uma honra estar com vocês, tê-los comigo. Eu sou José Mazzoleni e hoje nós vamos apresentar para vocês um tema: educação holística e os estímulos emocionais na aprendizagem. Os estímulos emocionais que provocam a aprendizagem na criança, no jovem, no adulto, em todas as pessoas. Quero dizer que essa é uma experiência nova, é uma experiência única. Essa palestra era para ser dada presencialmente, mas em função da circunstância global que a gente está vivendo, da pandemia, isso não foi possível, e então foi orientado que a gente fizesse esta experiência. É muito desafiadora. A gente vai falar dos estímulos ambientais, os estímulos emocionais que estão presentes nos ambientes. Vamos falar dos estímulos emocionais geradores, que são as palavras, os estímulos verbais, e vamos falar também dos estímulos no contexto familiar. O nosso objetivo é contribuir com esta reflexão para fatores emocionais, para estímulos emocionais que contribuem para desenvolver uma habilidade, para desenvolver uma aprendizagem de qualidade. Como esta é uma experiência para o meu estágio do curso de pedagogia, da segunda graduação em pedagogia, então nós temos aqui a nossa fundamentação. Se alguém quiser questionar ou saber, nós temos a portaria do MEC 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas por meios digitais. Falando dos nossos pensadores, a gente tem aqui um dos ícones da educação brasileira, que é Paulo Freire, quando ele diz: ninguém ensina a ninguém e ninguém aprende sozinho. Nós aprendemos juntos, mediados pelo mundo. Mas o que é o mundo? O que é o mundo? O que ele quis dizer com o mundo? São exatamente os mediadores que contribuem para o nosso processo de aprendizagem. Esses mediadores, que significa o outro, meu pai, minha mãe, minha namorada, minha esposa, meus filhos, meus parentes, meus amigos, meu chefe no meu trabalho, as pessoas do meu convívio social. Esse outro são o mundo, são os mediadores. Esse outro também representado pela cultura, representado pela história, representado pela ciência, representado pelas nossas experiências diante da vida, diante de tudo. Ou esses são os outros com os quais nós estamos em contato, e estes mediam as nossas experiências de aprendizagem. Esses são os estímulos que nos levam para sempre estar no processo de desenvolvimento. Vygotsky, que é um outro pensador, que eu costumo falar, um dos tartarugas ninja da nossa educação, da educação no mundo, na verdade. Então ele vai dizer que as palavras são símbolos que mediam a nossa relação com o mundo. Lembram Paulo Freire? Nós somos mediados pelo mundo. Vygotsky vai dizer que as palavras são símbolos que mediam a relação do homem com o mundo. E elas formam as nossas estruturas psicológicas superiores. Então tudo isso mediam o nosso processo de aprendizagem. E Luria também vai confirmar e vai dizer que as palavras codificam nossas experiências e codificam a nossa existência. É como dizer que as palavras é que dá de verdade o significado, é que nos dá o sentido da nossa relação com o mundo, o sentido das coisas. E a gente vai falar agora dos princípios da educação integral. E para falar de educação integral, primeiro a gente fala de paradigmas. A gente tem dois paradigmas, basicamente. A gente tem um paradigma racional, cartesiano, newtoniano, que diz que o todo é apenas a soma das partes e que o universo e o homem são máquinas. Então essa é uma visão mecanicista, é uma visão atomística do mundo e, portanto, materialista, reducionista. E nós temos também o paradigma holístico.
ou, se preferirem, pode chamar de paradigma quântico. E neste paradigma, o todo é mais do que a soma das partes. O todo é a interconexão, é a inter-relação, é a interdependência entre as partes. Neste paradigma, é preciso que levemos em consideração o homem na sua essência, o homem no seu aspecto físico, o homem no seu aspecto emocional, sentimental, o homem no seu aspecto cognitivo, mental, e o homem na sua dimensão espiritual. Esse é um homem holístico. Esse é um homem completo, é um homem integral e não apenas um homem racional. Aliás, a ciência já provou que nós somos 60% emoção e apenas 40% de razão. E se a gente levar a razão como superior, a gente está perdendo 60% que há melhor em nós. E estes princípios estão interrelacionados entre si, e a gente começa com o aprender a fazer. E o aprender a fazer está ligado ao aspecto físico, à mão na massa. É o pegar, é o amassar, é a sinestesia, é estar em contato. E nesse contato físico, na verdade, ele não é só físico, ele é também emocional, ele é também sentimento, ele é tudo, na verdade. Então, aprender a fazer é um dos princípios da educação e uma das competências que a gente precisa, como educador, desenvolver em nós e nos nossos estudantes. Aprender a conviver está ligado à dimensão emocional, à inteligência emocional de Goleman. E quando a gente fala de aprender a conviver, primeiro eu tenho que aprender a conviver comigo mesmo. E aprender a conviver comigo me dá a condição, as condições para poder conviver com o outro. Sócrates, está atribuído a Sócrates, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, conviver comigo, aprender a conviver, é aprender também a conviver com o outro. E aprender a conviver com o outro está ligado à inteligência interpessoal de Gardner, das 8 inteligências. Inteligência interpessoal, aprender a conviver, aprender a estar socialmente com o outro, aprender a viver em sociedade e de maneira harmônica, não é isso? Aprender a aprender está ligado à nossa cognição, está ligado à nossa mente, está ligado ao nosso intelecto. Aprender a aprender é uma competência, é uma habilidade que nós precisamos desenvolver nos nossos estudantes e com a gente mesmo, porque o tempo todo a gente está crescendo. E aprender a ser está ligado à dimensão espiritual. E eu diria que a nossa dimensão espiritual, ela é a nossa inteligência mãe, a inteligência matriz, a inteligência central, em torno da qual circulam todas as outras inteligências. Então a gente vai falar agora de 2 pensadores, os mais importantes, a gente já citou de alguma forma alguns deles, mas vamos falar do esquema da teoria de Piaget. A gente está falando dos estímulos emocionais geradores, e aí a gente está inspirado em Paulo Freire, dos temas geradores, mas esses temas geradores também estão conectados com os estímulos. Eles são estímulos emocionais geradores, que geram em nós um processo de aprendizagem, de transformação. Piaget falou das 4 fases do desenvolvimento infantil, que é a sensório-motora, pré-operatória, operatória concreta e operatória formal. Não é o nosso foco, mas a gente está falando aí dos estímulos que provocam a aprendizagem. E em Piaget, esses estímulos geram a assimilação, e quando a gente entra no processo de assimilação, a gente vai se adaptar, e ao se adaptar a gente vai para a acomodação, e da acomodação a gente vai para a equilibração. Diria, por exemplo, que a Covid-19, ela foi um fenômeno, um fato, um estímulo global que está provocando em nós um processo de adaptação. A gente está se adaptando, sem saber do amanhã. O que será o amanhã? A gente não sabe. A gente está no redemoinho, sem saber quando acabar a tempestade, o que será.
O que sobrará? A gente está se adaptando a tudo isso. E depois a gente vai passar por um processo de acomodação, as novas regras, a gente vai se acomodar a essas novas regras, e depois a gente vai para um processo novamente de equilibração. E quando chegarmos no processo de equilibração, será completamente novo, será um novo normal. E aí, segundo Piaget, a gente desenvolve, e ao desenvolver, a gente aprende. Isso em Piaget. A gente primeiro desenvolve e depois a gente aprende. Vygotsky já não fala exatamente dessa forma, fala o contrário. A gente aprende e depois desenvolve. Portanto, os estímulos emocionais geradores agem aonde? Aqui em Piaget. Exatamente ali um pouquinho antes, da assimilação. A assimilação está aqui e um pouquinho antes da assimilação a gente tem aí os estímulos emocionais geradores, que geram emoção, que geram sentimento, que geram aprendizagem, que geram a incomodação, a inquietação, que nos leva, evidentemente, a passar pela assimilação, adaptação, acomodação, equilibração, desenvolvimento e aprendizagem. E Vygotsky, no interacionismo vygotskiano, ele vai dizer: o homem é um ser incompleto. E como ser incompleto, ele se desenvolve nas interações sociais, na relação com o outro, na relação com o mundo. Esse mundo agora é representado pelo social, pelas interações sociais, pelas interações históricas, pelas interações culturais do seu contexto, do seu meio cultural, e também nas relações de produção. O homem, o tempo inteiro, está nesse processo de desenvolvimento. Estímulo, assimilação, acomodação, adequação, equilibração, desenvolvimento, aprendizagem. O tempo inteiro, seja em Vygotsky, seja em Piaget. Em Vygotsky, a gente tem a zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento imediata e zona de desenvolvimento potencial. Na zona de desenvolvimento real, é o estágio de equilibração de Piaget. A gente está de boa, a gente está nas nossas zonas de conforto, a gente aprendeu, a gente passou por um processo de experienciar, de experimentar, de aprender. E agora a gente aprendeu, a gente sabe fazer sozinho, a criança sabe fazer sozinha, o jovem sabe fazer sozinho, nós adultos sabemos fazer sozinho. É nosso estado de equilíbrio, é a nossa zoninha de conforto. Nós queremos o tempo inteiro preservar a nossa zona de conforto. Mas, eis que vem a roda viva e leva tudo para lá, Tudo de novo, começa tudo de novo. Na nossa zona de conforto, nós somos estimulados. Vêm os estímulos emocionais que mediam o nosso processo de aprendizagem. Esses estímulos emocionais geradores nos levam para a nossa zona de desenvolvimento imediato. É nesta zona, esse espaço de possibilidade imediata, é que é o espaço de ação do outro, é o espaço de ação do mundo, é o espaço de ação dos símbolos, é o espaço de ação dos fenômenos sociais, dos ambientes sociais. É na zona de desenvolvimento imediata que a criança, mediada pelo professor, pelos coleguinhas, pelo pai, pela mãe, pelas historinhas contadas pelo avô, pela avó, ele vai se desenvolvendo. E então, a zona de desenvolvimento imediata, a gente está sempre indo para nosso potencial. Nós temos sempre, desde a gestação até a nossa morte, a gente tem o potencial de crescer sempre. Nós estamos sempre em um processo de desenvolvimento, de vir a ser, ao nascer até a morte, ao longo de toda a vida, levando em consideração a nossa dimensão física, emocional, sentimental, a nossa dimensão intelectual, cognitiva e a nossa dimensão espiritual, que nos coloca em conexão com o Criador, com a nossa fé, com as nossas crenças, com a espiritualidade. Este é o ser holístico. E quando nós olhamos para a criança como esse ser holístico, facilita muito mais a nossa empatia, o nosso colocar no lugar do outro, o nosso agir como educador. E então,
quando a gente está na nossa zoninha de conforto, eis que vem os estímulos emocionais geradores, nos provoca, nos tira do sério, e então entramos na assimilação, adequação, acomodação, equilibração, desenvolvimento e aprendizagem. Eu estou aqui casando Vygotsky com Piaget, porque este é o processo de crescimento humano, de vir a ser humano, seja em Piaget ou em Vygotsky. É assim que a gente passa o tempo todo no processo de aprendizagem. Esses estímulos emocionais geradores, eles estão acontecendo o tempo inteiro. Nas nossas relações interpessoais, na nossa relação de trabalho, com o nosso colega de trabalho, com as pessoas que a gente convive, com nossos filhos, nas redes sociais, a gente está o tempo todo sendo estimulados a entrar no processo de assimilação, de transformação e de mudança o tempo inteiro. Falando agora desses mais verticalmente, mais diretamente desses estímulos, falaremos dos estímulos ambientais. Como que são os estímulos ambientais? Vamos falar de um ambiente físico. Por exemplo, nos ambientes, esse ambiente é um ambiente agradável? Esse ambiente é um ambiente limpo, organizado, que a criança vê limpeza, que a criança vê ordem? É um ambiente legal? Se é, esse ambiente ele faz parte das forças de oportunidade equilibrada para o desenvolvimento da criança. A criança, ela tem o direito de crescer em um ambiente equilibrado, de um ambiente agradável, de um ambiente que o estimule a cada dia mais desenvolver as suas competências, as suas habilidades, seus processos de aprendizagem. Agora, quando esse ambiente é um ambiente insalubre, esse ambiente é um ambiente de fraquezas e ameaças. Esse ambiente, ele não contribui positivamente para o desenvolvimento da criança. E na medida em que ele é fraqueza, no momento que esse ambiente é uma ameaça, também fere o princípio da dignidade, a dignidade da criança, a dignidade do ser humano. Esse ambiente que funciona como fraquezas e ameaças, ele é um ambiente baixo astral, ele é um ambiente pobre, ele é um ambiente triste, sujo, desorganizado, ele é um ambiente agressivo para a criança, para o jovem, para qualquer pessoa. Então, nós temos o ambiente que funciona como forças e oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, de bem-estar, de dignidade humana, um ambiente alegre, um ambiente acolhedor, um ambiente que dá o suporte para a criança desenvolver o máximo que ele puder. O ambiente influencia as experiências, os processos cognitivos e epigenéticos da aprendizagem. Os estímulos ambientais, eles influenciam todas as células do nosso corpo, todas as 4 dimensões básicas do que nós somos. O aspecto físico, os estímulos influenciam a emoção, influenciam o nosso intelecto, influenciam o nosso espírito. Os estímulos emocionais geradores influenciam todas as células do corpo humano. Então, os estímulos verbais, eles funcionam como forças e oportunidades quando são palavras agradáveis, quando são elogios, quando são palavras alegres, quando são palavras estimulantes, quando são palavras acolhedoras. Por exemplo, quando alguém faz um elogio para você logo de manhã, imagine como é que você se sente, não é verdade? Você põe a sua roupa, saiu para trabalhar, ou você põe um batom, faz um penteado, etc. Alguém chega para você e fala assim: opa, mas você hoje está arrasando, você está linda hoje, né? Como é que você se sente? Independente de ser mulher ou homem, esse paletó ficou legal em você, essa roupa está legal em você, o que você fez foi 10, parabéns, legal. Como é que você se sente? Você fica alegre, você fica leve, é um estímulo que te enleva, que leva você para um próximo nível de equilíbrio, de harmonia, de felicidade, não é verdade? Nesse sentido, as palavras são, como disse Vygotsky, mediadora dos nossos processos de formação da nossa mente, da formação do nosso intelecto, do nosso processo de aprendizagem. E quando são fraquezas e ameaças, são palavras ásperas, são palavras duras, são palavras ríspidas, palavras que humilham, palavras de xingamentos. Em Provérbios 28, 21 está escrito assim: a morte e a vida estão no poder das palavras. Repito, a morte e a vida
estão no poder das palavras. E aquele que as ama, aqueles que falam bobagem demais, comerá do seu fruto. Então as palavras, elas podem iluminar ou pode apagar. Ela pode trazer alegria ou tristeza. Elas podem nos levar para cima ou nos jogar no fundo do poço. Porque elas mediam o nosso processo de aprendizagem. Então, segundo Bruce Lipton, 2007, as palavras são vibrações eletromagnéticas que influenciam todas as células do nosso corpo. E olha que a gente tem entre 60 a 100 trilhões de células no nosso corpo, no corpo humano. E todos esses estímulos emocionais geradores, eles influenciam todas as células, todo o nosso corpo, gerando a aprendizagem, seja uma aprendizagem positiva ou uma aprendizagem negativa. Continuando, a gente tem aqui o contexto familiar e escolar. Nesse contexto também a gente tem as forças e oportunidades, quando esse contexto familiar é uma família agradável, é uma família que as pessoas se amam, as pessoas se elogiam, as pessoas se respeitam, as pessoas se motivam, as pessoas elogiam o bem feito que a criança faz, as crianças sentem-se felizes porque elas estão o tempo todo apoiadas, estimuladas. E então essas palavras podem ser palavras alegres, palavras acolhedoras. Parabéns, você fez bem feito. Parabéns, esse trabalho ficou legal. Nossa, que legal, que redação bem feita. Puxa, que legal, que desenho bonito. Quando a criança vai lá e faz um desenhozinho, enquanto você faz o almoço, né? Já faz um desenhozinho lá lindo, ele põe a alma dele ali e leva para você, e você tão estressada vai dizer: chega pra lá, menino, sai daqui, tu não faz nada, tá só me atrapalhando, tu não presta pra nada, seu moleque sem vergonha, vagabundo. Imagina as bombas verbais sobre o inconsciente dessa criança. Então, nesse sentido, ou quando faladas dessa forma, essas palavras são fraquezas e ameaças. Ameaça à dignidade humana, ameaça ao direito da criança em crescer em um ambiente saudável. Essas palavras são insalubres, essas palavras são humilhantes, essas palavras são xingamentos e maldições, elas são mortíferas. As palavras que agridem a dignidade e o direito da criança, do jovem, das pessoas como um todo. Eu não gosto de ser xingado, e quem gosta? Não é verdade? Então, para Piaget, Vygotsky, Luria, Bakhtin, Bruce Lipton, o meio tem múltiplas configurações que influenciam o pensamento, que influenciam o comportamento das crianças, dos jovens e dos adultos. Todos nós. Então, fechando aqui o nosso tema, a gente tem aqui os estímulos emocionais geradores, que estão representados pela escola, pela família, pela cultura, pela história, pelas experiências, pela família, pelo professor, pela tia, pela avó, pelo amigo, pela empresa. Esses estímulos nos levam sempre para o desequilíbrio. Por que levar para o desequilíbrio? Porque a gente precisa desenvolver o tempo inteiro. Então, os desequilíbrios, e aqui eu estou juntando Piaget e Vygotsky, né? Os desequilíbrios do mundo, gerado pelos estímulos mediadores que nos mediam em relação ao mundo, eles nos levam ou para a zona de desenvolvimento imediata, em Vygotsky, ou nos levam para um processo de assimilação em Piaget. Eu acredito que tanto em Vygotsky como em Piaget, os estímulos emocionais geradores, eles provocam obrigatoriamente um processo de assimilação, de adaptação, de acomodação e de equilibração. E quando a gente chega no processo de equilibração, eis que vem tudo novamente, né? Então, esses estímulos emocionais geradores, eles são causas do processo de aprendizagens. Eles são causa que nos levam o tempo inteiro para o processo de aprendizagem. E segundo, se a gente ficar com Piaget, a gente passa pelo processo de assimilação, adaptação, acomodação e equilibração, desenvolvimento e aprendizagem. Se a gente ficar com Vygotsky, a gente passa pela assimilação, pela adaptação, pela acomodação, pela equilibração, aprendizagem e desenvolvimento. E aí está a diferença entre Piaget e Vygotsky. Piaget desenvolve
aprende, desenvolve, aprende. Em Vygotsky, aprende, desenvolve, aprende, desenvolve, aprende, desenvolve. Essa é a diferença entre os dois. E quando a gente está no processo de equilíbrio da nossa zona de conforto, eis que chega a roda viva e leva tudo de novo para os estímulos emocionais geradores, nos leva para o desequilíbrio, e esse desequilíbrio nos leva para a assimilação, para a zona de desenvolvimento imediata, nos leva para o nosso crescimento contínuo, nosso vir a ser contínuo, até a hora em que nós morrermos. Dessa forma, todos os estímulos emocionais, geradores, internos ou externos, geram grandes e profundas transformações nas nossas estruturas mentais, geram transformações nos nossos comportamentos, na nossa aprendizagem e nas nossas atitudes diante da vida. Quando nós passamos pelos estímulos emocionais geradores, a gente se transforma. É por isso que Albert Einstein disse: toda mente, quando entra em contato com uma nova ideia, jamais volta a ser a mesma. Usando Bruce Lipton na epigenética, todo o corpo humano, todas as células humanas, a dimensão física, emocional, psíquica, espiritual, quando entra em contato com o estímulo gerador, com uma ideia, com um fato, com um fenômeno, jamais volta a ser o mesmo. Professor, professora, quando a partir da sua aula, quando você se expressa verbalmente na sua aula, quando você dá a sua aula, aquelas crianças, quando sair dali, elas jamais voltam a ser as mesmas, porque elas foram estimuladas emocionalmente, cognitivamente, com as suas palavras, com as suas ideias. E por isso, diz-nos uma grande lei, a lei da colheita, que quando se fala da lei da causa e efeito, quando fala de estímulo e resultado desses estímulos, estímulo, aprendizagem, estímulo, desenvolvimento, estímulo, atitudes, tem a lei da colheita. Aquilo que eu planto com os estímulos, eu vou colher. E deixou-nos dito o grande mestre: tudo que os homens plantarem, é isto que também colherão. Que nós possamos plantar uma nova semente, e que esta semente tenha no seu DNA a essência do amor, e a gente possa construir uma aprendizagem e uma sociedade da paz. Muitíssimo obrigado, um abraço a todos vocês.